A frase correta é: quer conhecer o pior do Brasil? Visite o parlamento. O parlamento não é representativo da população brasileira, que é a hegemonia partidária, né? É um sistema tão distorcido que as figuras mais relevantes da política nacional, imagina, o presidente da República precisa da chancela de um cacique partidário para conseguir se candidatar. O PSL é a sabedoria de Washington, né? Mas é do compadre Washington. Pau que nasce torto nunca se endireita. A porta da vida pública está guardada por porteiros que têm caráter e interesses duvidosos. A direita, ela está no governo federal, mas ela não chegou ao poder ainda no Brasil. Não mesmo. Meu convidado de hoje é o Caio Coppola, comentarista político, o maior sucesso da Jovem Pan e uma pessoa essencial assim na vida dos internautas, porque eu fico vendo os comentários do YouTube, todos nos comentários da Jovem Pan falam em você. Incrível o seu sucesso, muito legal, seu Caio. Em parte aí pelo prestígio, né, da tua audiência. Imagina, sei que foi uma das primeiras pessoas a acreditarem no meu trabalho. Então é uma satisfação estar aqui de novo. O prestígio é seu, que se aprofunda, estuda, e as pessoas falam isso, taxistas, eu já conversei, várias pessoas já me falaram isso. Sim, que legal. É muito legal. Legal. É muito bom. Você sente a repercussão na rua? Sim. E isso dá sentido ao nosso trabalho, né? Às vezes a gente está no estúdio e, obviamente, né, você conhece meu método de trabalho, né? Chegar um pouquinho mais cedo, estudar a pauta, buscar outras fontes, tentar agregar outras áreas do conhecimento que não simplesmente a análise política, mas é um trabalho solitário, né? E tem, inclusive, quando eu comecei com a minha conta no Twitter, né, o @boletimcoppola, foi recente. Foi recente, exatamente. Eu demorei. Já tem 100 mil, não é? Acho que tem um pouquinho mais, já deve estar uns 190, por aí. Quando eu comecei a conta, eu lembrei do poema do Paulo César Pinheiro, que é exatamente como eu me sinto, né? Eu sozinho no meu caminho, sou eu, sou tudo, isso sem ter contudo, jamais ficado sozinho. Então, assim, é justamente essa sensação ambivalente de estar sozinho e ao mesmo tempo acompanhado, ser a voz de milhares de pessoas, né, de atender a expectativa desse pessoal também todo, e principalmente quando eu tive a oportunidade de ir às manifestações, né, sentir o carinho do público, né, o apreço das pessoas por quem se esforça na busca pela verdade. Ninguém é dono da verdade, né, mas eu procuro transparecer o meu compromisso com a verdade. E isso é muito legal. Hoje em dia eu tenho a sensação que eu não me pertenço mais, e isso de certa forma assim, eleva a alma, mas também te traz para o chão da responsabilidade que é falar no microfone, como é o caso da Jovem Pan. E é bom não perder o chão, né, para não ficar besta, né, como Sim. se diz lá em Minas, não ficar besta de jeito nenhum. A verdade é essa. O Caio, você tem embates fervorosos, né, animados. Não da minha parte. Com o Fefito, com o Edgar, até com a Paulinha, né, no programa, no Morning Show. Sim. Eu acho que a dinâmica do programa foi construída para isso, né? Então, para ver oposição de ideias, o que eu acho muito saudável. Claro que eu não tenho nenhum orgulho de quando isso descamba por uma discussão emocional. E eu procuro, da minha parte, nunca ser o primeiro a entrar nessa antessala da baixaria, né? Eu gosto de discutir as coisas no andar de cima, não no subsolo, né? Então, quando você está tendo uma reação, vamos dizer assim, primal, né, que é raiva, desprezo, esse tipo de coisa, é óbvio que a discussão intelectual ela perde protagonismo, né? E não é isso que a gente quer oferecer para o ouvinte. Eu ainda acredito que é possível haver oposição de ideias sem tanta emoção, mais focado na razão, e porque a emoção é uma grande cortina de fumaça, né? Ela atrapalha a percepção da mensagem. Mas isso eu acho que era uma coisa meio de antigamente, porque antigamente, anos 80, 90, era mais assim, as pessoas discutiam ideias. Hoje em dia há uma raiva e há um antagonismo e descamba para o ódio, né, Sim. imediato. Bom, novamente, né, não da minha parte. Não estou dizendo que da sua parte, mas jamais. E também não estou dizendo do Morning Show, estou falando do Brasil. Sim, né? sim. Nas redes sociais a gente sente isso. E a gente vive na era da pós-verdade também, né?
os manipuladores, os verdadeiros manipuladores da opinião pública, eles perceberam que a população reage muito mais ao aspecto emocional da notícia do que a realidade em si. Então esse conhecimento, essa técnica nas mãos erradas é muito perigoso. O Caio, a gente está vivendo um momento muito especial. A gente está gravando hoje, dia 18 de outubro, sexta-feira, em plena crise do PSL, Bolsonaro, Joyce, já nem sei mais quem é, já tem aquele senhor, o Bivar, tem um outro senhor que é um major, um capitão. Tem o Vitor Hugo, tem o delegado Valdir. O delegado Valdir. Isso. Esse senhor. Isso. Esse senhor foi tão deselegante, né? Sabe que eu acho que o que explica... É uma coisa que do partido dele, né? Pois é. O que explica... Não estou defendendo não, tá? Mas eu acho que é uma quebra de decoro, há uma certa elegância aí a ser mantida, né? Sim, por favor. A liturgia do cargo. Claro. Né? Eu acho que o que melhor explica o PSL é a sabedoria de Washington, né? Mas é do compadre Washington. Pau que nasce torto nunca se endireita. A gente tem que lembrar o que é o PSL, né? O PSL é uma legenda de aluguel, cujo corretor era o ministro afastado Gustavo Bibiano, né? E aí, quem que é o locador? É justamente o deputado federal, o Bivar. E quem que são os locatários? É o bolsonarismo, né? São a família Bolsonaro e os seus correligionários. Então, quando eu tive a oportunidade de comentar isso na rádio, né, antes das minhas férias, eu falei, aqui a gente está diante não só de uma intriga palaciana, de uma intriga partidária, mas que tem a sua origem num problema estrutural da nossa democracia, que é a hegemonia partidária, né? É um sistema tão distorcido que as figuras mais relevantes da política nacional, imagina, o presidente da República precisa da chancela de um cacique partidário para conseguir se candidatar. Você imagina o absurdo que seria uma eleição sem uma figura como é o caso do Jair Bolsonaro? Agora imagina que para participar da eleição ele precisa do aval de algum líder de partido. Então assim, enquanto não forem... precisa da reforma política urgente. Com certeza, enquanto não forem permitidas as candidaturas independentes, claro. Algumas pessoas chamam de candidaturas avulsas, né, que é um nome depreciativo, é candidatura independente de legenda, a gente não vai ter aí mecanismos completos de renovação política. Fora isso, a gente tem que rever essa reeleição ilimitada, acabar com o financiamento público, né, de campanhas e partidos. Eu sou contra emendas parlamentares, porque para mim o legislativo tem que fiscalizar o orçamento do executivo e não ser sócio do orçamento, né? Eu estava conversando com o deputado federal Vinícius Poit, ele me falou, né, se não me engano, aquele orçamento impositivo, né, as verbas de bancada, que são estaduais, são superiores a 250 milhões de reais. Né? Então por que isso é ruim? Porque isso atrapalha a isonomia no processo eleitoral. O cara tem financiamento público, né, que o cacique decide para onde vai. Ele tem as emendas parlamentares, ele consegue destinar essa verba para o curral eleitoral. E quando o curral chega na cidade X, significa que a cidade Y não recebeu. Então, de novo, é a cultura do privilégio. Todos pagam, poucos usufruem. Tá tudo errado. Sim, tá tudo errado. Com certeza tá tudo errado, né? E essa brigaiada também tá errada. Sim. Não sei quem tem razão. Uns falam que o Bolsonaro está brigando porque o Bivar quer os 400 milhões, né, do fundo partidário. Não sei quem tem razão, só sei que não pode continuar assim. Hoje eu vi a Janaína Pascoal postou uma coisa dizendo que tem uma audiência pública logo agora, ou esse mês, no final do mês ou no próximo, sobre essa candidatura independente. Sim. Era fundamental que isso pudesse existir, né? É sempre interessante. A gente tem que limpar esse processo. Né? A gente tem que... A reforma política, ela tem que sempre atuar no sentido de promover a renovação política, a oxigenação política. Né? Eu não lembro qual foi o pensador que disse que políticos e fraldas têm que ser trocados, geralmente pelo mesmo motivo. Mas assim, indo para uma ala um humor um pouquinho mais refinado, a Margaret Thatcher ela já preconizou isso, né? Ela disse o seguinte: a democracia não é o sistema que garante que os melhores sejam eleitos, mas que os piores não fiquem lá para sempre. Então, quando você tem, por exemplo, o senhor Rodrigo Maia falando assim, olha, querem conhecer o Brasil, visitem o parlamento, isso é uma impropriedade, porque assim, a frase correta é: quer conhecer o pior do Brasil, visite o parlamento. O parlamento não é representativo da população brasileira, até porque a população brasileira de bem, ela se sente avessa a entrar no jogo partidário, porque é aquela coisa, a porta da vida pública
está guardada por porteiros que têm caráter e interesses duvidosos. Completamente duvidosos. Sim. Mas eu tinha uma certa esperança nessa última eleição com a renovação, porque houve uma renovação. Sim. E as pessoas que chegaram com a renovação não são assim tão decepcionantes, né? Algumas pessoas se revelaram mais lúcidas e tal. Mas acho que tem que ter muita eleição. Você é jovem, tem 32 anos, tem tempo, né, para esperar. Eu li o artigo do Guzzo, em que ele diz que quem tem 25 ou 30 anos pode esperar um Brasil melhor. Que não é o meu caso, então fiquei tristíssima que não vou poder ver o Brasil melhor. Mas eu espero que um dia aconteça, né? Porque eu tenho filho, tenho netos e tal. É que assim, como falou de uma forma meio atabalhoada o nosso vereador federal, o Carlos Bolsonaro, a democracia ela caminha mesmo a passos lentos, né? Mas de fato, assim, houve uma renovação. Agora, a prova cabal, né? Se a gente precisava de alguma prova de que o fundo partidário e o fundo eleitoral são um absurdo, é justamente o PSL. Por quê? Eles tiveram 9 milhões e 200 mil reais de fundo, certo? E com isso elegeram a segunda maior bancada do Congresso. Ou seja, isso é a prova de que você não precisa de dinheiro público para formar bancada se você é representativo. Então, assim, seria de muito bom tom se o PSL atuasse, por exemplo, como é o caso do Partido Novo, e abdicasse dessa verba pública. É uma questão até de coerência. E não só isso, com 9,2 milhões de reais, eles conseguiram ainda gestar uma fraude de 1 milhão de reais, que são as candidaturas de fachada femininas, né, da cota feminina. É toda a história do ministro do Turismo. Isso, que é a história do Laranjal do PSL. Ou seja, se com menos de 10 milhões a gente já teve uma fraude de 1 milhão de reais, imagine então com 100, 200, 400, 300 milhões, 500, 400 e por aí vai. É triste. Como é que você está vendo essa história desses meninos? Eu falo meninos porque eles são todos muito mais novos que eu, né? Posso falar meninos, mas nem tão meninos. No caso do Lobão, por exemplo, nem tão meninos. Lobão, Danilo Gentili e vai por aí. Sim. Assim, que agora que apoiaram o Bolsonaro, foram importantes para a eleição dele e agora se afastam, assim. Bom, eu sou um ávido defensor da liberdade de expressão, né? Eu também. Não quero censurar ninguém nunca. Isso inclui a liberdade de crítica, né? O que eu questiono é a inteligência e a estratégia por trás disso, porque se a gente analisar com certo distanciamento, a gente percebe uma grande diferença, né, entre o movimento articulado da direita e da esquerda. A esquerda, ela lava a roupa suja em casa, né, e ela ataca em bloco e se defende em massa, certo? E os MAVs, vamos dizer assim, a militância em ambiente virtual, né, da esquerda, seja ela militância organizada ou orgânica, que no caso da esquerda é cada vez menor, né, afinal de contas, né, haja mortadela, mas enfim, os MAVs eles vão atacar justamente o campo oposto. Então eles vão fazer detração com a direita. Então, se você pegar no YouTube toda a rede psolista ligada aí aos movimentos progressistas, socialistas, trabalhistas, eles vão sempre atacar os influenciadores da direita. Qual que é a novidade? A direita está policiando a própria direita, está patrulhando a própria direita. E aí, nesse afã de ser hegemônico, né, dentro desse campo, você acaba criando subdivisões que invariavelmente vão fortalecer o real adversário, né, que é o quê? O discurso progressista, o discurso socialista, e que consegue ter contornos, né, vamos dizer assim, emocionais que despertam a atenção principalmente da juventude, mas que não se sustentam na realidade. E isso ainda isso ainda permeia a academia, né, a cultura. Então, ao invés da gente se esforçar em desconstruir, né, os verdadeiros adversários do desenvolvimento brasileiro, a gente acaba atacando quem? Aliados habituais, aliados eventuais e até mesmo aliados bissextos, né? Mas você não acha que isso aconteceu com a esquerda também? Há anos atrás? Eu acho que aconteceu. A esquerda brigava muito. O PT, o PC, o PCdoB, eu não sei o quê, eles se uniram a partir de, sei lá... Sim. Nas primeiras candidaturas do Lula, eles eram desunidos. Eles foram se unindo.
Eu acho que é aquela história, o que eu estou querendo assim tentar, chegaram ao poder. E chegaram ao poder assim e conseguem ficar na oposição assim. O que eu acho que a direita... Você não acha que a direita vai caminhar, que é uma questão de aprendizado? A direita está deslumbrada, alguma parte da direita está tão deslumbrada com o poder, sim, quanto a esquerda ficou daqueles Romani Conti, aqueles vinhos. Pode ser que a direita não esteja tomando os vinhos, sim, mas está se lambuzando da mesma maneira, não? Olha, o que eu acho que acontece no caso da direita é que existe uma diferença tremenda. A esquerda chega ao poder num processo de construção que começa na academia, na cultura e desemboca na política. Né? A gente teve esse fenômeno do bolsonarismo que conseguiu capitalizar, né, vamos dizer assim, o ressentimento da população em relação ao grande traidor da pátria, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que enganou o povo, se locupletou, arquitetou um grande esquema de corrupção. E aí o Bolsonaro capitaliza isso e chega ao governo. Né? Você ser governo não significa que você tem o poder. São coisas distintas. Inclusive isso é uma colocação do Zé Dirceu. Lembra que ele falou na eleição? Olha, a próxima vez que nós chegarmos lá, nós não vamos simplesmente tomar o governo, nós tomaremos o poder. E nesse sentido... Ele avisou. Ele não só avisou, telegrafou qual que é a visão dele, mas também deixou bem clara essa distinção. A direita está no governo federal, mas ela não chegou ao poder ainda no Brasil. Não mesmo. Caio, para onde vamos, hein? E agora, José, para onde? Seu instante de febre, sua agulha e jejum, para citar Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Para onde que a gente vai? Bom, eu tenho muita confiança na equipe econômica do governo Bolsonaro. E a economia é um assunto fundamental porque ela lida com os anseios mais prementes da população, que é subir de padrão de vida. Claro, né? E o desemprego, o emprego, precisa gerar. Exatamente. Né? O que a gente vê é uma retomada ainda incipiente do crescimento. Então, houve sim geração recorde de empregos formais. O crescimento do PIB, pelo menos no segundo trimestre, surpreendeu todos os especialistas. Uma leve retomada no varejo. Enfim, tem alguns números que são bons. E isso associado a um ajuste fiscal. Então, quem sabe um dia, né, nós conseguimos finalmente aprovar a reforma da Previdência, né, que está demorando. Quem sabe, né? Pois é, dependendo aí do nosso Senado Federal, com a reforma da Previdência, com congelamento de contratação de funcionários públicos, com a extinção dos cargos, funções e gratificações. Corte de privilégios também, com a MP antifraude. Mirabolantes, sem ajuste fiscal, a Renata Barreto fala muito isso, sem ajuste fiscal não dá para discutir nenhuma outra política pública. Né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, porque havendo ajuste fiscal e a população brasileira exercitando a sua vocação natural, né, para o empreendedorismo, a gente começa a ter uma retomada da economia e isso puxa todo mundo, isso vai do mais pobre até o mais rico. E a gente tem também alguns destaques nesse governo. Por exemplo, parece que o ministro Tarcísio, que eu estou lutando para entrevistá-lo, e sei que a Jovem Pan também está no pé dele para entrevistar, a gente está tentando fazer uma casadinha. A gente que eu falo não é a Jovem Pan, não, eu com o assessor dele. Eu fico o dia inteiro escrevendo para o assessor dele, que aliás é muito gentil, dizendo isso. Você pode vir, a Jovem Pan é pertinho daqui, então, é verdade. Para ver se eu consigo gravar com o ministro Tarcísio, porque o próprio Bolsonaro me disse na entrevista que eu fiz com ele já eleito e que está aqui no canal, vocês podem conferir, ele diz que o ministro Tarcísio tem um HD na cabeça. Então até ele tem uma admiração, até ele, porque todo mundo que eu converso tem uma admiração pelo trabalho do Tarcísio. Sim, né? sim. Então eu gostaria de conhecer mais, mas parece que o trabalho dele é muito bom. Né? Ele trabalha na infraestrutura, né? E isso depende diretamente das verbas discricionárias do governo federal. Porque para empreender grandes projetos, ou você associa isso com capital privado, né? Grandes investimentos, ou você precisa de disponibilização de verba. E o que a gente tem hoje em dia no Brasil é que só 7% do orçamento federal está para verba discricionária, o resto está tudo carimbado. Por isso que eu fui contra aquela PEC do orçamento impositivo, que é uma vergonha legislativa, né? Se aprovar uma proposta de emenda à Constituição em 6 horas, né? Mas tem cada vergonha que a gente está vendo, né? Mas é sintomático de um Congresso que atua não como um colegiado, mas como uma gangue em conluio. Você não tem a sensação de que eles só estão pensando no próprio umbigo? Ah, sim, eles só não tem ninguém pensando no Brasil, então, né? Você pega a lei... No Congresso, eu não sinto isso. Lei de abuso de autoridade e a mini-reforma eleitoral são as provas definitivas de que nós ainda, apesar de toda a renovação,
nós ainda temos um corporativismo muito entre grande. Os congressistas que é total, né? Mas a gente também hoje vai falar não só de política, porque a gente vê o Caio, a gente fica falando de político, né? Assim, é quase que instintivo, sabe? É irresistível. Agora, sabe que Caio agora está nas redes. Pois é, né? Mas é o Boletim Coppola, como é que o Boletim Coppola funciona? Bom, só fazendo o jabá, né, das redes sociais. Fazer o jabá mesmo. Eu estou tanto no Instagram quanto no Twitter com @Boletim Coppola, 2 P's, 2 L's no Coppola. E eu posto conteúdo exclusivo nessas plataformas, diferenciado também. Inclusive, muito obrigado por ter participado aí do IGTV do meu Instagram. Certamente será um sucesso retumbante, né? Confiram a entrevista de Leda Nagli. Você que está acostumado a vê-la entrevistando, ela foi entrevistada, né? E respondeu qual a diferença do jornalismo atual para o jornalismo de 4 décadas atrás. Nossa. Que não parece, mas ela conheceu. Bom, feita a propaganda, eu senti muita necessidade de... É a outra entrevista que eu tenho com o Caio aqui no canal, ele não tinha rede social. Não tinha rede social, não. E eu não me considerava assim, emocionalmente preparado e nem profissionalmente seguro para entrar em mais um campo de batalha, em mais um ringue, né? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer as coisas, não vale a pena você abrir a boca se não for para transformar o Brasil e transformar o Brasil para melhor, né? Então, com compromisso com a verdade, com dedicação, oferecendo conteúdo de qualidade, é isso que eu procuro fazer também no meu Instagram, também no meu Twitter e agora no meu projeto de mídia independente, né, que é o Boletim Coppola. Cadastrem-se lá, é boletimcoppola.com.br, também Coppola com 2 P's e 2 L's. E como que funciona? O Boletim, na verdade, ele é uma newsletter, né, diária, no finzinho do dia comercial, e é um grande apanhado dos influenciadores liberais e conservadores na política. Então você vai ter nomes como Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, também políticos aí da seara liberal e conservadora, jornalistas aí como Fiuza também, que é um cara muito querido, que a gente cita bastante. Tem entrevista dele no canal, eu gravei no Rio com ele a semana passada, uma entrevista inédita, que ainda não foi ao ar. Ele é fantástico. E o que é esse grande apanhado? Você vai ter frases de rede social, um artigo, um vídeo por dia, e a pauta do dia um editorial meu sobre algum assunto. Mas é um canal muito interessante de comunicação direta, né, minha com o meu público, e responde a um dos questionamentos que era: Caio, onde você se informa? E a gente dá as fontes lá. Né? Ótimo. Então, isso é novidade, é inédito também, não tem isso? Não. De modo geral. Eu acho que não, dessa forma não, porque o diferencial é uma análise política original, independente, e eu tenho muito orgulho, a gente já está com 100 mil assinantes, alguns probleminhas técnicos, às vezes você pode receber por e-mail, por WhatsApp, como são milhares e milhares de pessoas, às vezes não chega o e-mail ou demora um pouquinho para chegar o WhatsApp, mas a gente está desenvolvendo. É independente, né? É gratuito. Né? Também tem isso, né? E às vezes tem uma precaridadezinha. Pois mas tem uma pergunta que eu não posso, 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma eu vou fazer agora, que é: quando é que a televisão vai entrar na sua vida? Está no seu projeto? Olha, para mim... Está na cara, né? Que vai rolar o Caio na TV. É o próximo passo. Ele não ia das redes sociais, já é. Agora só falta a telinha. Só falta a telinha. Bom, quem não é movido a desafios, né? E seria um prazer, né? Enviar a mensagem por mais um canal, né? Eu adoraria. Já recebi algumas propostas, mas eu tô muito focado agora em cumprir aí o meu contrato com a Jovem Pan, antes de pensar em qualquer outro passo, qualquer outro programa, mas sim, eu tenho muita vontade de fazer televisão. A outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, eu acho que todo mundo está fazendo, é o seguinte: rola um cafezinho depois que acaba o Morning Show? Não. Ou vocês se odeiam? Não, eu não odeio ninguém, mas assim... não tem clima para tomar um café, não? Não tem clima para tomar, não tem clima nenhum para tomar um café. As discussões e a antipatia que transparece ao público, ela de fato existe. É real. Eu não lembro a última vez que me falaram bom dia, tchau lá. Caramba, então, assim... E dá para trabalhar assim, meu Deus? Eu acho, como eu disse, né, Leda, eu já não me pertenço mais. Eu acho que até uma mensagem de resiliência, é uma mensagem de profissionalismo, né, que eu passo para a audiência lá do Morning Show, da Jovem Pan, especialmente para os mais jovens, que não é só porque você está num ambiente de adversidade que você vai abdicar dos seus valores, dos seus princípios, da sua educação, né, e do seu compromisso. O meu compromisso é com o ouvinte, né? Eu fui contratado lá na Jovem Pan para fazer
comentários diários no Morning Show e eu não saio de lá enquanto encerrar esse contrato. Não saio, não tem como. Pode fazer cara feia, pode dar indireta, pode incorrer em injúria, difamação. Eu vou estar lá até o final do contrato. Muito bem, seu Caio. E se preparando sempre, estudando muito? Na medida do possível, né? É fundamental a gente se manter atualizado. Agora com as redes sociais é uma oportunidade riquíssima de ouvir as críticas do público. Eu infelizmente não consegui gerenciar meu tempo para interagir mais. Você lê os comentários? Eu leio os comentários, leio. Pelo menos os 100 primeiros... Você se assusta também, não? Eu me assustei muito no começo. As críticas mais duras, né, elas fazem melhor ao crítico do que ao criticado. Então, nesse sentido, eu acho que eu me sinto feliz de ser uma válvula de escape, né, para dar vazão ao sentimento de frustração e ressentimento alheio, né? Então, na pior das hipóteses, você está ajudando a aliviar o dia de uma pessoa que está atormentada, né? Porque quando você... Imagina, se põe no lugar de uma pessoa, né, que perde tempo para fazer detração numa postagem de um influenciador, né? A crítica diz mais sobre o crítico do que sobre o criticado. Mas você sabe que isso também é mais ou menos recente, né? Porque, sei lá, você falou em 40 anos de jornalismo, isso não tinha isso, assim, essa guerra. Não é? Essa guerra de narrativas, essa implicância, essas picuinhas. Porque eu vejo no canal, se entra alguém de direita, eu apanho da esquerda. Sempre a mesma coisa. Se entra alguém de esquerda, eu apanho da direita. É mais ou menos certo isso. No começo me incomodava, porque eu não estava acostumada com isso, era novo para mim. Sim. Realmente era novo, porque na televisão você não tem o contato tão claro. Eu prefiro isso, Leda, a hegemonia de discurso, a hegemonia de narrativa. Eu prefiro um mundo polarizado e talvez até um pouquinho mais visceral do que um mundo que fale em uníssono, né? Nelson Rodrigues falava, toda unanimidade é burra. E o que a gente tinha anteriormente era uma relação muito passiva do grande público com a mídia, né? Simplesmente de aceitação. Então eu prefiro mesmo que o público conteste, como eu já disse, né? O território das minhas redes sociais é livre, eu nunca bloqueei ninguém, nunca processei ninguém, nunca bloqueou ninguém. Nunca bloqueei ninguém. Nunca bloqueei ninguém. Eu já bloqueei. Porque assim, como eu bloqueei. Mas você está prestando um serviço emocional à pessoa, deixando ela se manifestar lá. Sim. Vou pensar nesse aspecto. Você está fazendo um bem para a pessoa, viu, Leda? Quando você deixa ela fazer uma certa terapia, né? Exatamente, né? Ela se sente importante. No meu caso, por exemplo, eu leio os comentários, então... Eu também leio, por isso que eu sei. Exatamente, quem me critica me atinge diretamente, né? Só que é aquela história também, né? O que não mata, fortalece. E tem o fenômeno do antifrágil, né? Às vezes você bate tanto no negócio que ele começa a crescer. Eu acho que você tem... É verdade, você cresceu muito também em função disso. Mas eu acho que você tem uma parte, você tem uma porção Moro. Porque o Moro, ele apanha... Não, o Moro... Sim, no bom sentido que eu estou falando. Porque o Moro, eu não sei como ele consegue ouvir tantas barbaridades como ele ouve, né? Quando ele vai à Câmara, à comissão de não sei o quê. Eu não conheço o ministro. Eu também não conheço ele não, mas eu vejo na televisão, eu teria me irritado dezenas de vezes. Eu tenho uma intuição sobre um jogador de xadrez, assim. Eu tenho uma intuição. Fica ali impávido. Eles falam justamente sobre Me lembra a música do Caetano, impávido que nem Mohamed Ali. Bom, né? Uma tradição. Você vê, no caso do Moro, eu tenho uma intuição. Porque falam muito, o Moro é um enxadrista, ele é frio, ele é calculista. Eu vejo de outra forma. Eu acho que ele tem uma base familiar muito forte. Eu vejo a relação dele com a esposa dele, a doutora Rosângela, né? Pelo que eu percebo de reportar, de comentar as notícias. Você também não conhece ele, não conheço. Adoraria conhecer. Eu também. Eu reputo ele como um herói nacional, eu falo isso há tempos. Então, pelo menos até agora, os idos de 2019, final do ano, a gente está diante de uma pessoa de caráter extraordinário. Extraordinário, muita resiliência, né? Atuando conforme princípios. Resiliência nisso. E você imagina o que é ter a sua vida privada, né? Se as mensagens de fato forem verídicas, né? Mas o que é ter a sua vida privada devassada e tudo que encontrarem for o seu compromisso no combate à corrupção. É bárbaro isso, né? Isso é maravilhoso. Isso é raro, né? Isso é raríssimo. Então, assim,
O ministro Moro tem a minha sincera admiração, não só ele, como a família dele, que eu acho que é o sustentáculo dessa força em comum que esse personagem aí da vida política tem. E você tem outras pessoas que você admira? Quem você admira? Quem o Caio Coppola admira? Eu admiro muito pessoas extraordinárias que que combinam os seus talentos com generosidade. Então é o caso, por exemplo, do professor Augusto Nunes, um cara que me recebeu como pai, incrível, né? Ele é generoso, né? Ele é muito generoso. Ele é autor de mais de 150 matérias de capa da revista Veja, nos tempos áureos, né, da revista Veja. E é um cara que tem um texto maravilhoso, uma ironia. Então, assim, se eu pudesse destacar, pelo menos na minha área, né, uma pessoa que eu admiro profissionalmente é o professor Augusto Nunes. E fora isso, eu acho que o meu grande herói é o meu pai, né? Que é um cara extremamente sereno, generoso também. Nos tornamos aí ao longo da vida grandes amigos. Ele é meu maior conselheiro. E qual a profissão dele, Caio? Ele é advogado. E ele tem essa sua calma? Ele é bem mais calmo que eu. É? Bem mais calmo que eu. Foi dele que você herdou, então? Eu não sei, né? Me perguntaram por que eu era calmo. Aí eu falei brincando, né? Eu falei, ó, é filmado e a minha mãe assiste, né? Isso ajuda, né? As pessoas esquecem, né, que você está num ambiente público. Então, obviamente, você... E a sua mãe assiste mesmo? Assiste mesmo. Minha mãe é ouvinte assídua da Jovem Pan, principalmente do Pânico, que é o programa que ela gosta mais. É o programa que eu gosto mais de participar também. Você gosta de participar também? Eu gosto. Para mim, o Emílio é um gênio da comunicação e ele tem aquela rara qualidade de se colocar como um mediador interessado no programa. Ele não tem aquela, vamos dizer assim, aquela vaidade intelectual de estar certo ou de se mostrar superior, esse tipo de coisa. Essa necessidade, assim, ele dá protagonismo para o convidado e ele instiga o convidado, fazendo um contraponto inteligente, a falar coisas que só são faladas no programa Pânico. O Pânico é cheio de furos, né? E eles têm aquele sistema interessante de ficar vinhetando, né, como eles chamam, de fazer as interrupções, e de certa forma é como se fosse um grande sacolejão no convidado, e acabam saindo pérolas, né, no programa. E isso também com bastante humor, assim, eu sou um grande admirador do trabalho deles lá. Programa Pânico, um forte abraço aí para todo mundo. Ai, muito bom. E o que você faz na vida real? Você só lê e se informa, e só pensa em política, porque agora tem uma namorada também. Agora tem namorada também. Agora tem namorada, tem rede social, tem várias mudanças na vida de Caio. Pois é, eu estou tentando manter uma vida bem equilibrada. O mais difícil para mim hoje em dia é gerenciar tempo, né? Então, porque tem a rádio me toma toda manhã, né? O boletim me toma algumas horas por dia. Só de rede social eu tenho que fazer 3 a 4 postagens por dia. Estou de férias agora, mas sou eu mesmo que faço. Justamente por isso que eu não tenho tempo de interagir, porque eu não delego nada, né? Eu acho que isso rede social é pessoal, né? Então, eu gosto de trazer conteúdo exclusivo, de pensar sobre o que eu estou falando. Então, eu vou refletir sobre cada legenda de vídeo, de foto. E você ouve fontes ou você só pensa e... Não, inclusive foi isso que motivou o Boletim Coppola. Foi porque, para me informar, eu dependia diretamente de ler o noticiário. Então, esses dias a gente entrevistou a ministra... Que é tanta notícia, dá tempo? É uma cacofonia de informação, né? Esses dias a gente entrevistou a ministra Damares no Pânico. E foi muito interessante. Porque... Eu entrevistei ela aqui no canal também, tem entrevista dela aqui. Eu gosto dela. Ela é ótima. Parece uma pessoa com um coração enorme. E eu ela falei sobre... Parece sincera, sobretudo, né? Você teve essa sensação? Sim. Quando eu ouvi falar dela, era com uma manchete do tipo: pastora e assessora de Magno Malta é nomeada por Bolsonaro. E eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu refleti sobre como o estilo de jornalismo, como a estilística, como o português pode ser usado a favor de determinada narrativa. Porque aqui você tem o uso da voz passiva, então tirando o protagonismo da ministra, é nomeada. Você vê que está falando dela, mas não cita o nome dela, cita o nome de outras 2 figuras masculinas, quase como diminuindo ela, né? E ainda a adjetivação, né? Pastora, assim, qual que é a relevância disso?
a não ser que você queira já colocar aí um veneninho, né? Então isso me chamou muita atenção. E eu me informo geralmente como todo cidadão comum. Lendo o noticiário. Né? Eu não sou muito de ficar ligando, não tenho muito contato com parlamentares, esse tipo de coisa. E eu acho que nesse sentido eu acabo sendo um comentarista popular, porque as informações que eu tenho acesso são as mesmas informações que o meu público tem acesso. Eu não sou jornalista do furo, eu só comento o que está rodando aí. E para fechar, você é otimista ou pessimista? Muito otimista, sempre otimista. Sempre. Eu acho que o Brasil vai dar certo? Vai dar certo. O tal do país do futuro vai acontecer? Vai. De um jeito ou de outro, talvez não na velocidade que a gente gostaria. Já deu um passo importante. Eu minimizei aqui a eleição presidencial quando eu falei que a direita chegou ao governo, mas não chegou ao poder. Agora, tudo é um processo. Né? Não vou reclamar que a gente pegou esse atalho. Não mesmo. Então a gente tem uma oportunidade histórica de mostrar como medidas liberais podem melhorar a vida de todas as pessoas, inclusive das mais pobres. A gente tem a oportunidade histórica de combater a criminalidade, né? trazendo aí à tona uma verdade óbvia, que é o livre-arbítrio é quem condiciona a conduta das pessoas. As pessoas não são vítimas sociais. Né? Então, o principal fator para a prática criminosa é índole. Né? Se pobreza fosse o gatilho para a criminalidade, imagina, né? O Brasil é composto de, a sua grande maioria, gente pobre e honesta. Né? Saiu o número do IBGE, 104 milhões de brasileiros vivendo R$ 403 por mês. Imagina como é que deve se viver com isso. Exatamente. E como trabalham, e como enfrentam as maiores dificuldades, moram mal pra caramba, longe, sofrem. Você sabe, Leda, que você falou... E não roubam, não matam, não... O lance de ser otimista, né? O desânimo é uma arma política. Por que vocês acham que o noticiário é tão negativo? Por que vocês acham que o governo Bolsonaro faz um corte de impostos na ordem de 50 milhões de reais e aparece na manchete que o governo perde 50 milhões de reais? Né? Então você vê, não se deixem abalar, sabe? Vão tocando a vida de vocês, não deixem de empreender, de serem melhores profissionais por causa de noticiário, porque até o desânimo tem viés político hoje no Brasil. Caio Coppola, eu por mim ficava o resto da vida conversando com você. Muito obrigada por ter vindo. Vou te dar a caneca do canal. Olha só. E dizer que o link está na descrição, senão o Eduardo me mata, o Duda me mata se eu não falar essa frase. Tem que falar, o link está na descrição. O link está na descrição. Vamos repetir exaustivamente que o link está na descrição. O link está na descrição. Você pode adquirir a sua caneca do canal. Super legal a caneca. Obrigada, Caio, por ter Mas é muito mais bonita sempre. Pessoalmente. Oh, muito obrigado. Ainda por cima, gentil. Galanteador, esse é Caio Coppola. Muito obrigada por ter vindo, obrigada a vocês por estarem nos assistindo e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.